Fala, gente, beleza? Ir aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar hoje de Flamengo no Super Mundial de Clubes, nesse terceiro vídeo da série onde eu avalio os times brasileiros no Super Mundial e dou as minhas expectativas para as campanhas de acordo com seus respectivos grupos. Esse é o terceiro vídeo, eu já falei de Botafogo de Palmeiras, se você quiser aí só procurar no canal. E bom, esse é o vídeo sobre o Flamengo, ainda vai faltar o vídeo sobre o Fluminense que deve sair hoje à noite ou aí no mais tardar amanhã, de manhã, antes do jogo, obviamente. Bom, falando de Flamengo, antes de mais nada só vou te pedir para se inscrever no canal, aquela coisa de sempre, dar like no vídeo, comenta o que você achou para ajudar no engajamento do canal e ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Começando, assim como a gente falou dos outros times brasileiros, a gente vai introduzir o ano do Flamengo até aqui. O Flamengo nesse ano ele foi campeão carioca, no início ali contra o Fluminense, assim como vencendo na maioria dos outros anos, né? Não fez mais que a obrigação com o elenco e com o investimento que tem. O Flamengo tem que ser campeão carioca todo ano praticamente, então foi campeão, cumpriu o primeiro objetivo da temporada. E aí ele vai para a Copa do Brasil, se classificou ali para as oitavas de final também, né? Vai enfrentar o Atlético Mineiro. E ele vai para essa parada também como primeiro lugar geral no Campeonato Brasileiro, empatado com o Cruzeiro, com um jogo a menos, né, de se falar, e com a diferença de saldo ali, por causa das goleadas que o Flamengo deu ali contra o Juventude, contra agora no último jogo, né, então contra o Fortaleza. Então o Flamengo ele tá ali com a primeira posição geral, e na Libertadores ele também está classificado para as oitavas de final, apesar de que, falando de Libertadores, a gente tem que falar do baixo nível de futebol que o Flamengo apresentou na Libertadores como um todo. Ele pegou um grupo facílimo, um grupo digno de Sul-Americana, onde a gente imaginava que o Flamengo nadaria de braçada, assim como o Palmeiras fez ali no seu grupo, né? A gente achava que o Flamengo ia fazer 15, 16 pontos, que não ia ter dificuldade, ia passar em primeiro com certeza, e no final das contas o Flamengo ele quase foi eliminado, ele passou ali com a mesma quantidade de pontos do primeiro e do terceiro lugar, né? Foram 3 times com 11 pontos e a diferença foi no saldo de gol. O Flamengo flertou muito com o vexame, quase foi eliminado, seria um desastre para o ano do Flamengo, seria um absurdo com o nível de elenco que o Flamengo tem, que hoje é disparado o melhor elenco da América do Sul, né? Disparado também não, né? Pau a pau ali com o Palmeiras, mas é o melhor elenco na minha opinião. E seria um baita de um vexame o Flamengo ser eliminado no grupo, e quase foi aos trancos e barrancos que se classificou, mas conseguiu a classificação, que é o que importa no final das contas. Daqui agora para as oitavas de final para frente é outro campeonato, então muda tudo, o que importa é a classificação, e bom, foi de muita importância o Flamengo se classificar. Então o ano do Flamengo até aqui ele é inquestionável, ele se classificou nas competições mata-mata, foi campeão na competição carioca, e é o primeiro lugar geral no Campeonato Brasileiro com um bom nível de atuação na maioria das partidas. Então, assim, o Flamengo chega bem, chega forte para o campeonato agora, tem a adição do Jorginho no elenco, né, que deve já estrear como titular, inclusive contra o Esperance hoje à noite, né, ele já deve ser titular no lugar do De La Cruz, e assim, o Flamengo vem bem, vem aí com o Pedro quase 100%, né, se recuperando de lesão cada vez melhor, e o Flamengo chega forte para esse torneio, e o Flamengo pegou um grupo com Chelsea, Esperance da Tunísia e LAFC da MLS, né, dos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouco sobre cada time. O Chelsea, como todo mundo sabe, né, gigante europeu, campeão da Champions League mais de uma vez, campeão da Premier League várias vezes, todo mundo conhece o Chelsea, obviamente, mas o Chelsea é de se falar que não vive um dos melhores anos dos últimos anos passados, né, desse ciclo. O Chelsea ele se classificou para o Campeonato Mundial através da Champions League que ele ganhou em 2021. Então, assim, ali em cima do Manchester City, né, aquele 1-0, pá, e aí foi campeão mundial depois contra o Palmeiras, e aí se classificou por meio desse torneio. O ano recente do Chelsea, que foi esse, o Chelsea terminou em quarto lugar no campeonato inglês, ele chegou a estar ali bem no início do campeonato, brigando ali com o Liverpool para liderança e tudo mais, e aí depois o nível caiu, aí foi aquele nível subindo, caindo, né, aquela inconstância, e acabou ficando em quarto lugar, uma vaga na Champions League. Não é um torneio ruim do Chelsea, né, longe disso, mas também não é um torneio primoroso, né, para meter medo, para ser primeiro nível de prateleira ali da Europa, né? Não, muito pelo contrário, o Chelsea ele chega pior do que em anos anteriores, mas o Chelsea é um nível de qualidade individual muito grande, o time tem muitos craques no time, você tem ali um Cole Palmer que pode decidir a qualquer momento, que é um cara que foi melhor jogador da Premier League 2 anos atrás, que é o artilheiro atual da temporada do Chelsea, então assim, é um baita de um jogador, né? E aí você tem ali um Moisés Caicedo no meio campo, você tem o Enzo Fernandes, você tem o Nicolas Jackson, você tem o Cucurella, você tem o Sanches no gol. Então, assim, é um time que no geral é muito bom, né? E que tem muita qualidade individual, apesar de não estar vivendo aí o melhor dos seus últimos momentos. É importante falar também que o Chelsea não ganhou nada de importante nessa temporada. Ele foi campeão da Conference League ali no final, né? Em cima do Real Betis.
Mas assim, não é parâmetro porque é um campeonato de nível totalmente abaixo, o nível de enfrentamento que o Chelsea teve ao longo do mata-mata foi muito baixo, então o Chelsea tinha praticamente obrigação de ser campeão desse torneio, e é importante ali para finalizar a temporada bem e tudo mais, né? Mas não é nada de importante para a gente analisar e medir força do time do Chelsea. Mas fato é que é o favorito a ser primeiro lugar no grupo, né? É o favorito porque é um grande time com muita qualidade individual e é um time que pode levar a perigo se estiver querendo realmente jogar, querendo ser campeão, né? Se entrar naquele ritmo de pré-temporada, aí a gente já não sabe, pode ser que tropece e tal, mas jogando no melhor que o Chelsea pode jogar, é o grande favorito para ser primeiro lugar do grupo, é fato. O segundo time do grupo é o Esperance da Tunísia, né, um time que se classificou por meio do ranking. Ele não foi campeão continental nesse período, mas ele teve uma certa constância, ele chegou ali a ser vice-campeão na última temporada da Champions League da África, então é um time que chega bastante ali nas competições continentais e costuma ganhar dentro da Tunísia, é o atual bicampeão da Liga, foi campeão da Taça da Tunísia, então assim, é um time que tem muita qualidade ali nos campeonatos que joga internamente, né? Obviamente o nível de enfrentamento não é comparável a um campeonato brasileiro, a um campeonato inglês, então a gente não pode colocar nem de perto no mesmo nível do Flamengo, por exemplo, né? Um time de grande investimento que tem aí quase 60 milhões de dólares de folha salarial por ano, mas é um time que costuma ganhar, né, internamente ali no seu país, né, e na sua região. Mas o fato é que é um time que não tá ali de bobeira, não é um time fraquinho ali que você pode subestimar, achar que você vai ganhar a qualquer momento, não. É um time que tem ali algumas individualidades, né, que podem fazer a diferença, então o Flamengo tem que tomar cuidado também, não pode entrar com o nariz em pé achando que já ganhou, mas é fato que não é um time que está na mesma qualidade do Flamengo, não está no mesmo nível, né, e então assim, é incomparável a qualidade técnica de um time e do outro. Mas é um time de se tomar cuidado porque nenhum time está ali no final das contas no Mundial de bobeira, é um jogo de 11 contra 11, acontece ali, bola rolando, então pode acontecer qualquer coisa, mas o Flamengo ele entra como favorito num jogo contra esse time, obviamente. Lembrando que o craque do time, né, o Youssef Belaili, é um jogador que tem 19 gols e 5 assistências, né, na atual temporada, em 25 jogos, números de quase uma participação em gol por jogo, é um bom número, são bons números para um atacante. E, bom, é um time que também tem um brasileiro, o Ian Sassi, que já até passou em alguns times aqui do Brasil, Curitiba, Atlético Mineiro, e ele tem aí 15 gols na temporada, então é um jogador de se ficar de olho também aí nesse confronto, é um jogador que pode ser importante, né, nesse time do Esperance, e que pode levar perigo para o Flamengo, né. E o terceiro time do grupo é o LFC, né, o time mais fraco, eu diria, né, o time da MLS, que é apenas o 6º lugar na Conferência Oeste, 15º lugar geral na MLS na atual temporada, se classificou buscando a última vaga ali por meio daquele playoff que ele disputou contra o América do México, né? Aí sim eu acho que seria um time interessante, o América do México, ainda mais pelo histórico com o Flamengo, seriam confrontos interessantes, né? De mais nível técnico, mas o LFC acabou se classificando, né? E pegou essa última vaga para o Mundial por meio desse playoff. Não é um time que foi campeão continental, muito pelo contrário, na atual temporada na última temporada foi até eliminado, né, pro Inter Miami na Conca Champions nas quartas de final, então se ele foi eliminado pro Inter Miami, que já é um time muito abaixo, imagina o LFC, imagina o 15º lugar geral da MLS comparado com o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, né, não tem nem como comparar, são níveis totalmente diferentes, muito acima o clube brasileiro. Então, assim, o LFC não é um time que mete medo, longe disso, é um time bem comum, mediano para mal, e deve ser o pior colocado aí do grupo, e é o último jogo que o Flamengo faz, né, lembrando, o Flamengo joga agora contra o Esperance hoje às 10 na Filadélfia, depois joga contra o Chelsea na Filadélfia e depois joga contra o LFC em Orlando, fechando ali a participação na fase de grupos. O craque do time, o destaque é o Denis Bouanga. Ele tem 11 gols e 5 assistências em 21 jogos na atual temporada, mas o time ele tem 2 jogadores ali que a maioria das pessoas conhece, né? O Hugo Lloris, goleiro francês, né, que foi campeão da Copa do Mundo, né, um baita goleiro, jogou ali muito tempo no Tottenham e agora está ali no final de carreira no LFC. E ele tem Olivier Giroud no ataque, né, o cara que inclusive participou ali do gol que fez o LFC ir para o Campeonato Mundial, né? Um atacante que já jogou em vários times gigantes aí do mundo, Arsenal, Milan, então assim, é um cara campeoníssimo por onde passou, um atacante de muita qualidade e hoje também está encerrando a carreira ali ao lado do amigo dele ali no LFC, né? Num campeonato de mais baixo nível ali, fazendo gol a rodo e curtindo ali o resto da carreira nesses campeonatos aí que não exigem muito nível físico, né?
mas é fato que os dois estão no time aí, curiosidade aí que para você saber. Bom, expectativas para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo do Campeonato Brasileiro, ele tem totais condições de passar ali em segundo do grupo, obviamente, para mim é obrigação o Flamengo passar em segundo do grupo, mas é um time que tem condições de bater de frente com o Chelsea. O Chelsea não é o bicho-papão todo que já foi em outras temporadas, tem um favoritismo, eu chutaria ali algo em torno de 60% a 40%, 55% a 45%, mas eu acho que vai ser um jogo longe de ser goleada para qualquer um dos lados, é um jogo que vai ser muito disputado e que quem ganhar vai ganhar ali com 1 gol de diferença, 2 no máximo, eu acredito eu, e pode ser aí também um empate, não seria nada absurdo o Flamengo também empatar ou buscar uma vitória, jogando no melhor nível, no nível Campeonato Brasileiro, no nível Copa do Brasil, que o Flamengo jogou, ele tem totais condições de passar de fase e de talvez beliscar um primeiro lugar ali, que seria muito importante para o Flamengo devido ao cruzamento do Flamengo nas oitavas de final. Mas é fato que, pelo menos em segundo lugar, o Flamengo tem obrigação de passar pelo nível de investimento do clube, pelo nível de elenco do clube e pelos adversários que tem no grupo. Então, assim, o Flamengo tem tudo para se classificar. Não sei se em primeiro, meu palpite não seria uma vitória contra o Chelsea, seria uma derrota ou um empate no máximo, mas eu acho que o Flamengo ele tem condições sim de ganhar do Chelsea, jogando o seu melhor nível de futebol. Se o Chelsea não entrar numa rotação muito alta, né, o Flamengo pode ali beliscar ali uma vitória. E até contra o melhor Chelsea contra o melhor Flamengo, eu acho que o Flamengo ele tem muita capacidade de jogar de igual para igual com o Chelsea. Então, assim, o Flamengo tem que se classificar, e aí a questão do primeiro lugar é a seguinte: o Flamengo ele vai pegar nas oitavas de final passando o segundo lugar do grupo, se ele for primeiro, ou o primeiro lugar do outro grupo, se ele for segundo. Se ele for segundo, que é o mais provável, com o Chelsea passando em primeiro, o Flamengo pegaria o Bayern de Munique nas oitavas de final, o time que acabou de dar 10-0 no Auckland, que não é, obviamente, parâmetro, né? É um time semi-amador, mas, assim, é um time absurdamente gigante, forte, que, bate em todo mundo na Europa há anos e que é um dos favoritos para ganhar o Mundial de Clubes com certeza, né? Que demonstrou que está querendo. Então, assim, o Flamengo pegar a Bayern de Munique nas oitavas de final é praticamente dar adeus ao torneio e encerrar a participação. Então, se o Flamengo ele busca um primeiro lugar e pega ali um Benfica na segunda posição do grupo, que deve ficar ali no grupo do Bayern de Munique, o Benfica em segundo, aí já seria interessante, aí o Flamengo já poderia sonhar aí com as quartas de final, depois, quem sabe, dependendo do nível de enfrentamento, pegar ali uma semifinal, quem sabe, algo assim. Mas, assim, é fato que o primeiro lugar do grupo seria importantíssimo para o Flamengo se ele quiser sonhar com alguma coisa maior no campeonato. Agora, pelo menos o segundo lugar, o Flamengo ele tem a obrigação de garantir. E aí, garantindo o segundo lugar, as oitavas de final são cruel, mas jogo é jogado, futebol é 11 contra 11 dentro do campo, né, como eu já falei. Então, assim, obviamente o torcedor vai sonhar em qualquer jogo que pegar, mas quem não preferiria pegar um Benfica nas oitavas de final, né? Então, assim, jogo contra o Chelsea é crucial. E contra a Esperance e a LFC é obrigação fazer 3 pontos, não tem outro resultado aceitável para o Flamengo se você comparar ali um time com o outro, a disparidade é muito grande para o time brasileiro. Então, assim, o Flamengo tem que fazer ali pelo menos 6 pontos nesse grupo, e o duelo decisivo vai ser contra o Chelsea na segunda rodada para ver quem vai ser o primeiro lugar. Mas é aquilo, o Flamengo tem que jogar o que jogou no Brasileiro. Se jogar o que jogou na Libertadores, o Flamengo pode passar perrengue, pode ser eliminado, pode passar vexame no Mundial. Para mim, o Flamengo ser eliminado nesse grupo é passar vexame, e é algo que o Flamengo pode fazer se vier com o nariz em pé, igual foi na Libertadores, achando que poderia ganhar a qualquer momento e levando o jogo ali naquele clima morno, achando que a qualquer momento pode fazer um gol. Então, assim, se o Flamengo for subestimando, for achando que está muito superior, que é muito superior, que né, é verdade, mas, assim, não pode entrar achando, você tem que entrar achando que está jogando contra o time mais forte possível, entrar sério, entrar focado em ganhar o jogo, em fazer gol, o máximo de gol que puder, né, para garantir saldo de gol. Então não pode subestimar o adversário como o Flamengo fez no grupo da Libertadores. O Flamengo subestimou os adversários, foi com o nariz em pé, achou que poderia ganhar o jogo a qualquer momento e acabou passando sufoco, né, quase não se classificou para as oitavas de final. Então, o Flamengo tem que jogar o melhor futebol nesse torneio, e jogando o melhor futebol, o Flamengo tem totais condições aí de talvez até brigar por uma primeira posição geral, mas segundo lugar é certeza que o Flamengo passa se jogar o que sabe, jogar o melhor futebol que tem para apresentar. A gente tem que ver também como que vem o ataque do Flamengo, né? O Felipe Luiz nos últimos jogos ele tem jogado com o Bruno Henrique, às vezes, com o Pedro outras vezes, depende do esquema. O fato é que, para mim, o melhor Flamengo ele tem o Pedro como centroavante, como camisa 9 ele titular, né, como cara do ataque, mas também não dá para sobrecarregar muito, tá voltando de uma lesão muito séria, né, ainda não tá 100%, apesar de estar mais próximo a cada dia, mas ainda não tá no melhor nível
físico, então você não pode sobrecarregar, mas eu acho que eu iria com o Pedro de titular nesse primeiro jogo, né? Você poderia ali tirar ele no segundo tempo, né? Fazer um controle de carga, mas para mim o melhor Flamengo ele sempre tem o Pedro como 9 titular, né? Que é o melhor centroavante do Brasil, disparado, e é um cara que tecnicamente é muito acima, então assim, ajuda muito o Flamengo ele estando ali em campo. A gente tem que ver como que vai vir o time. Como eu disse antes, o Jorginho deve ser titular, né, pelo que vem sendo falado, e é aguardar aí para ver como o Flamengo vai jogar estes jogos, e aí depois a gente volta para falar aí sobre essas partidas. Beleza? Vai ficar faltando só o vídeo do Fluminense agora, lembrando, deve sair ou hoje à noite ou amanhã de manhã, beleza? Obrigado para você que ficou até aqui. Vou pedir de novo para você deixar o like, que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo quando eu lançar e você ser avisado na hora que o vídeo é lançado. Então, assim, é isso, né? Por hoje é só. Tô ficando por aqui. Até mais e tchau!